Olá, pessoal. Me chamo Ana Elizabeth e eu vou apresentar agora o Laboratório 2 de Instalações Elétricas relacionado à instalação elétrica da minha casa. Então, aqui é a planta baixa da minha casa. Ao todo, nós temos 10 cômodos, com 3 quartos, uma suíte, 2 banheiros, a cozinha, a área de serviço e a sala. Com as cotas dá para a gente perceber as áreas, os perímetros e a partir daí fazer o balanço do que a norma deveria requerer. Não é? Esse é o quadro de distribuição da minha casa. Ele é composto, como dá para perceber, só por DTMs, que já é um erro, deveria ter um DR. E aí aqui ele é feinho assim, mas eu vou explicar mais ou menos. Aqui é de onde vem as coisas do disjuntor geral. Como eu moro num condomínio, não fica dentro da minha casa. E aí vem a fase, o neutro, fase entra aqui. Aqui eu desenhei em cima, só a critério de estética, mas esse aqui é o disjuntor geral da minha casa. Aqui é onde sai esse azul, é onde sai o neutro para os circuitos terminais, e essas são as fases que saem para os circuitos terminais. Esse barramento de neutro aqui seria essa ligação aqui, feita com esse branco que vem aqui por baixo, enfim. Esse já seria o primeiro erro aqui, né? Esse aqui é o diagrama unifilar da minha casa. Como que eu fiz a fiação? Eu distribuí relacionando aos circuitos que eu fui desligando os disjuntores para testar. E aí eu percebi que esse cômodo, esse e esse eram pertencentes a um disjuntor, esse cômodo, esse e esse também, e esses três aqui. E o que eu percebi também, que é algo errado, é que a iluminação não é em circuito separado da tomada. A separação aqui é só por cômodo mesmo, e como dá para perceber, na fiação eu só coloco fase e neutro. Por quê? Porque aqui na minha casa não tem a ligação do terra, da proteção, né? Então, quando eu fui fazer a distribuição, só tem esses dois condutores e, claro, o retorno aqui nos interruptores para o ponto de luz. Aqui eu coloquei direitinho a qual circuito pertence na numeração, né? Nos pontos de iluminação também, e essas letras são relacionadas aos interruptores. Aqui é onde fica o quadro de distribuição dentro da cozinha, certo? Aqui é a tabela de identificação. Aqui tem 1, 2, 3 e se repete 1, 2, 3. Por quê? Porque, como eu já falei antes, a iluminação não é separada das tomadas de uso geral, que deveria ser de acordo com a norma. Aqui, outra coisa que eu percebi é que a corrente aqui que passa pelo chuveiro dos banheiros, ela é maior do que a permitida pelos disjuntores. Se a gente voltar aqui, a gente percebe que cada número desse refere-se à corrente máxima permitida, que foram as que eu coloquei aqui, certo? A potência, eu somei os pontos de luz e as tomadas e coloquei aqui. A potência máxima, como nós sabemos que a tensão no Rio Grande do Norte é de 220, então eu peguei a corrente máxima e multipliquei por 220 para colocar aqui, certo? Essa corrente aqui, eu peguei essa potência aqui e dividi por 220 para obter a corrente que passa nesse circuito aqui. Então, tecnicamente, esse e esse são do mesmo circuito, esse e esse também. Aqui eu retirei o corredor, porque no corredor não tem tomada, mas nas demais coisas no geral é tudo igual, porque é separado apenas por cômodo. E aí também, para comparar com a norma, eu fiz o quadro de cargas. Só para a gente perceber se a iluminação e a quantidade de tomadas está dentro da norma, porque a norma, ela requer o mínimo, né? Ela prevê o mínimo para cada casa, para cada perímetro e área. E aí, como dá para perceber que está tudo dentro, porque o mínimo aqui é um ponto de iluminação para cada um desses. Lembrando que para as tomadas de geral se usa o perímetro, para a iluminação a área,
E aí tem suas especificidades. Para iluminação, 6 metros quadrados, os primeiros 6 metros são 100. E os demais 4 completos, mais 60. Então, eu fui somando isso, e aqui, para os primeiros 5 metros, uma de 100, e para os demais, mesmo fração, você soma mais, né? E aqui, tá tudo dentro da norma. Aqui tem uma a mais, eu coloquei inclusive aqui, porque no corredor também tem um ponto de iluminação, mas não tem problema se tiver alguma a mais. E os chuveiros elétricos, eu coloquei aqui e fiz a soma total da potência requerida. É isso, pessoal. Muito obrigada.